Agora, o que acontecia? Os novos convertidos, aqueles que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, eles passavam a pertencer a uma outra comunidade. Não era mais uma comunidade judaica, mas agora a comunidade cristã. E precisavam ser ajudados. Então, os apóstolos tinham que recolher todos os donativos possíveis, tudo que pudesse, para distribuir a essas pessoas. E agora, então, Tiago fala dessa ajuda aos pobres. Ele está escrevendo aos crentes que saíram de Jerusalém. Estavam em outra parte. Não tinham essa ajuda ali. Então ele está aí advertindo, exortando aqueles que são mais ricos a ajudarem os mais pobres. Mas parece que ele havia detectado que aqueles que eram mais ricos não queriam ajudar os pobres. Não estavam em Jerusalém, debaixo dos olhos dos apóstolos. Então, lá onde estavam, se esqueceram de que, tanto no Antigo Testamento é ensinado a ajudar os pobres, como no Novo Testamento também. Então, eles deveriam ajudar esses pobres, esses necessitados. Ao invés disso, eles estavam explorando os pobres, deixando de pagar o salário dos pobres, atrasando, pagando menos, muitas vezes nem pagavam, deixando com que pessoas da igreja passassem necessidade. Então, ele escreve exortando-os a isso. E diz para o pobre não se desesperar, porque ele não vai deixar de ser salvo porque é pobre. E diz para o rico para não se gloriar na sua riqueza, achando que é salvo, que está tudo bem porque ele é rico, que Deus está fazendo ele prosperar, porque a salvação não depende da riqueza de ninguém, da condição financeira de ninguém. Que eles deveriam, pelo contrário, pensar na sua salvação, e para isso eles deveriam pensar em ajudar os pobres, porque eles seriam condenados se eles continuassem agindo daquela maneira. Então, o que Tiago esperava que acontecesse? E que aconteceu com alguns. Então, alguns ricos começaram a ajudar os mais pobres, e aquele que aceitava Jesus como Senhor e Salvador, mesmo sendo pobre, se alegrava, não só por ter sido salvo, a maior dádiva que existe, mas também por passar a ser ajudado pelos irmãos que tinham mais condição financeira. Tópico 2. Os ricos na igreja antiga. Por vezes, os ricos são identificados na Bíblia como judeus proprietários de muitos bens e que negligenciavam as obrigações que pesam sobre os que desfrutam de tal condição. Por cuja razão e pelas suas atitudes, eles eram frequentemente repreendidos pelas Escrituras. Os ricos e abastados têm a tendência a desenvolverem arrogância, a autossuficiência e a postura de senhores poderosos que pensam poder comprar as pessoas a qualquer preço. As Escrituras são claras em afirmar que o reino de Deus não pode ser comprado por dinheiro algum. É possível o irmão rico ser gerado pela palavra e tornar-se um filho de Deus? Sim, claro. Porém, ele pode encontrar maior dificuldade para desprender-se de suas riquezas. É imprescindível que os mais abastados compreendam que, após entregarem-se a Cristo, obedecerão ao mesmo evangelho a que os irmãos pobres submetem-se. Aqui torna-se ainda mais clara a verdade bíblica. Para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11, Colossenses 3:11. Aqui na epístola de Tiago, o que parece indicar aí é que esses ricos eram judeus proprietários de grandes terras, grandes fazendas, grandes produtores rurais, principalmente produtores aí de alimentos. E eles estavam negligenciando a obrigação que eles tinham. Mesmo antes de serem crentes, eles já tinham a obrigação de ajudar os pobres. E agora que se tornaram crentes, foram gerados de novo pela palavra da verdade, eles precisavam entender que não havia agora motivo para diminuírem ou deixarem de fazer o que faziam antes. Pelo contrário, agora eles deveriam fazer com mais abundância, com mais desprendimento, porque agora havia o amor de Deus derramado neles através do Espírito Santo. Eles deveriam ajudar os seus irmãos, deveriam amar essas pessoas mais pobres. Então Tiago exorta-os, porque os ricos têm essa tendência a serem arrogantes, a tratarem mal as pessoas que possuem menos que eles, pessoas que são pobres. Eles se acham donos, eles acham senhores dessas pessoas,
como se eles pudessem ser donos do destino dessas pessoas. Então eles tratam mal. Então Tiago fala sobre isso com esses ricos e exorta-os a mudarem de atitude, a se lembrarem que agora todos são salvos, todos pertencem à mesma família. Então, ao contrário do que se pensa, muita gente pensa que o rico não pode ser salvo. Não existe isso na Bíblia. Não existe esse tipo de teologia. Então, tanto a pessoa pobre como a pessoa rica, como qualquer pessoa, não importa a sua condição financeira, ele ouve a palavra de Deus e ele é salvo. O Evangelho não foi pregado só aos pobres. Vamos ver aí várias pessoas que se destacam nos evangelhos que receberam a salvação, sendo ricos. Vamos ver aí nas pregações de Paulo, de Pedro, não foram só os pobres que foram salvos. Então isso se destacam aí pessoas que, de posse, pessoas que eram ricas. Então o evangelho é pregado a todos, não importa a condição financeira, a pessoa pode ser salva desde que creia no evangelho, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Agora, o que acontece muito é que as pessoas, quando aceitam Jesus, sendo pobres, muito pobres, pensam que estão sendo amaldiçoados, que Deus não os ama. Muitos até deixam de ser crentes porque não conseguem passar pelo período da pobreza. E muitos ricos não conseguem passar pelos primeiros tempos de crente. Por quê? Porque dão um valor excessivo às suas riquezas, ficam prisioneiros de suas riquezas, não se desprendem dessas riquezas, não ajudam as pessoas necessitadas, então ficam presas, amarradas a essa riqueza e querem cada dia mais e mais e mais, e o coração fica fechado para o Evangelho, para o amor de Deus. Então existem dois extremos, tanto a pobreza é prejudicial, porque pode atrapalhar alguém a continuar na sua salvação, como também a riqueza pode impedir a pessoa de avançar na sua salvação, porque ele fica prisioneiro dessa riqueza. Então, para Deus não há acepção de pessoas. E quando nós nascemos de novo, tanto faz sermos pobres como ricos, todos estamos debaixo do mesmo Evangelho, debaixo da mesma graça de Deus, pertencemos à mesma família de Deus, à mesma nação de Deus, a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Tópico 3. Perante Deus, pobres e ricos são iguais. A igreja local deve receber a todos no espírito do Evangelho, isto é, como membros da família de Deus, pois através da salvação em Cristo, independentemente da condição social, todos têm a Deus como Pai, Romanos 8,14, e a Jesus como irmão, Lucas 8,21. Somos co-herdeiros juntamente com Cristo de uma herança eterna, 1 de Pedro 1,4. Pertencentes à santa família de Deus, Efésios 2,19. E cidadãos de um reino imutável, Hebreus 12,28. Na família de Deus há lugar para todo ser humano justificado por Cristo. Portanto, o irmão pobre e o irmão rico não devem se envergonhar de suas condições sociais. Se o Evangelho alcançou seus corações, o rico saberá biblicamente o que fazer com a sua riqueza, e o pobre de igual forma como viverá sua pobreza. O importante é que Cristo em tudo seja exaltado. Então a igreja deve receber a todos como filhos de Deus, pertencentes a uma mesma família, e ter cuidado para não fazer acepção de pessoas. Você veja bem que Tiago chama a atenção disso, de receber um rico, porque está bem vestido, e colocar no púlpito, e receber um pobre e colocar ele lá atrás, né? Nem prestar atenção, nem falar com ele. Então tomar cuidado para não fazer esse tipo de acepção de pessoas. Todos pertencem então à mesma família, são filhos de Deus, são irmãos de Jesus, são co-herdeiros com Cristo. Então veja só, são características aí dos crentes. Então um novo povo foi formado. Antes todos éramos filhos da ira, vivíamos na idolatria, mas agora não. Agora nós somos filhos de Deus, pertencemos à igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo na terra. Todos somos salvos, independente da condição financeira. Então o rico não fique aí envergonhado, de repente estou na igreja, sou rico, e as pessoas
vão me considerar como rico, não vão conversar comigo, não vão me dar apoio, não vão me ensinar a palavra. Não, a igreja deve tratar todos igualmente. Nem o pobre também chega na igreja e diz: não, eu sou pobre, eu não tenho um carrão que aquele tem, não tenho uma roupa que ele tem, então não posso ser um ministro do Evangelho, eu não posso desenvolver aqui, não posso crescer aqui dentro como crente, porque eu sou pobre, ninguém vai me ver, ninguém vai falar comigo. Nada disso. Todos na igreja são iguais, todos devem ser tratados igualmente. Então todos devem desenvolver a sua fé, todos devem ser ensinados igualmente e todos devem ter oportunidades iguais. Parte 2 aí, Deus só faz o bem. Então tópico 1, não erreis. Tópico 2, todo dom e boa dádiva vem de Deus. Tópico 3, a origem de tudo que é bom está no Pai das luzes. Então tópico 1, não erreis. Com essa advertência, o meu irmão do Senhor não está afirmando a doutrina da santidade plena ou perfeccionista, a de que o homem, uma vez remido, não mais pecará. Tal palavra tem como propósito conclamar o crente a não dar ouvidos à voz da concupiscência carnal. Recapitulando a mensagem dos versículos 12 a 15, que tratam do tema da tentação, os versículos 9 a 11 formam a introdução ao tema da tentação, ao passo que o versículo 16 é uma advertência para os crentes não se curvarem aos desejos imorais e infames do mundo, pois Deus é a fonte de tudo que é bom. Logo, não podemos dar crédito àquilo que é mal. Então Tiago, quando ele diz assim, não erreis, irmãos, então ele está falando sobre o pecado. Ele não está dizendo aí que o ser humano agora aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele agora é perfeito e nunca mais vai pecar. Não. Nós ainda estamos num corpo que é acostumado ao pecado. E de repente cessou o pecado. A árvore que produzia pecados acabou. O Espírito Santo mora em nós. Então nós vamos agora dar um basta no pecado. Quer dizer que nós não vamos pecar mais? Não. Nós ainda pensamos alguma coisa errada e desejamos coisas erradas. De vez em quando nós vamos acabar cedendo a uma dessas tentações que virão. Então nós vamos cair muitas vezes nas provações que virão. Mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia diz, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Nós não devemos pecar, não podemos pecar. Mas conseguimos? Não. Então, o mesmo apóstolo João diz, se pecares, então existe uma solução. Nós temos um advogado junto ao Pai, que nunca deixou de interceder por nós. Está lá até hoje, à direita do Pai, intercedendo por nós. É o ministério sacerdotal eterno de Jesus, intercedendo por nós. Então você chega, confesse os seus pecados, se arrependa, peça perdão e você receberá o perdão de Deus. Agora, combata. Você já sabe agora como é que o diabo faz para te derrubar? Pois agora tranque essa porta. Não deixe mais que ele derrube você novamente naquilo que você caiu. Então insista em se aproximar de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, você vai conseguir resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Então existe essa concupiscência, esse desejo carnal, nesse corpo mortal que nós temos. Nós só vamos deixar de lutar contra esse desejo carnal quando houver o vencimento total desse corpo, ou seja, quando nós somos arrebatados, esse corpo será transformado num corpo espiritual. Então a carne não terá mais nenhum tipo de domínio sobre nós, os desejos carnais acabarão, então acabou. Ou após morrermos. Só existem essas duas possibilidades de acabar definitivamente com esses desejos do corpo, essas intenções, essas ambições. Morrendo, ou morre, o corpo morreu, ou então no dia do arrebatamento, porque esse corpo será transformado. Haverá uma morte nele e uma ressurreição dele agora, um corpo glorioso, um corpo celeste, não mais um corpo terrestre.